Olá, sejam bem-vindos a mais um videoaula do projeto 305 Expert Adobe. Eu sou o Estor Bruno Baltarejo e nessa aula respondendo a pergunta do Jaime Borges, ele perguntou: Parabéns pelo vídeo, oi, tudo bem? Como faço para circular um objeto em movimento, tipo aqueles círculos? Que programa é mais fácil para fazer isso? Sou bem leigo, grato. Bom, primeira coisa, se o objeto está em movimento, vai ser um pouco mais difícil do que você, provavelmente, que está no começo, gostaria. A gente precisaria usar um traqueamento se fosse usar o After Effects. Eu vou mostrar aqui algumas soluções diferentes, tá? Primeiro, umas soluções mais manuais, depois solução com traqueamento, se fosse o caso, mas eu quero mostrar aqui algumas abordagens diferentes. Então, por exemplo, eu peguei aqui um outro tutorial, eu importei dentro do Premiere um outro tutorial, e nesse outro tutorial, imagine que eu quisesse circular uma ferramenta específica que eu estou falando. Se eu só circular, eu venho aqui em Title, Novo, Diffuse Style. Dou um nome para esse estilo, por exemplo, círculo, e ele vai abrir aqui a janelinha para eu desenhar o meu objeto. Nessa janelinha para eu desenhar meu objeto, pega aqui a canetinha, imagine que eu quero circular alguma coisa aqui em cima, então eu vou clicar, arrastar, fazer aqui um pequeno círculo. Tá vendo? Um círculo muito lindo. Podia ter usado a ferramenta de círculo e ia ter ficado um círculo melhor. Deixa eu fazer do lado também uma ferramenta de círculo. E como é que eu ajusto o design? Bom, você vai vir aqui do lado, em Fill Type, eu vou escolher aqui que eu quero ele sólido, e eu quero ele, por exemplo, um vermelho, para que fique bem visível. Nesse do lado, eu preciso antes mudar aqui de elipse para Filled Bezier. Na verdade, não quero Filled, eu quero Open, Bezier. E aqui eu quero vermelho. E aqui, pronto, tem um círculo. Marquei tipo uma região, ou com um desenho livre que eu quisesse marcar qualquer coisa. Tá? Eu vou tirar o círculo de cima e ficou mais bonitinho. Fechei, trago aqui para a timeline. E eu já tenho esse círculo. Mas, como ele comentou, se eu quisesse em movimento, a primeira estratégia, se você quer em movimento, é aqui em Effects, Effects Control. Aqui em Motion, você vai pegar aqui o reloginho, ligou o reloginho. No outro momento do vídeo, onde você quisesse em outro lugar, você move esse negócio para o outro lugar. O reloginho é para avisar o Premiere que você vai querer que ele mude de acordo com o tempo. Se eu não ligar o reloginho, ele só vai mudar para sempre, vai ser sempre um novo lugar. Se eu ligo o reloginho, eu estou dizendo que naquele determinado momento do tempo, ele está na posição X. E no outro determinado momento do tempo, ele está na posição Y, na segunda posição. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para a posição normal e a gente consegue ver como ele já se animou do ponto A para o ponto B. Essa é a maneira manual. Se você quiser que ele se mova automaticamente, você teria que usar traqueamento no After Effects. Eu vou tentar mostrar uma segunda opção que você poderia utilizar, que eu na verdade acabei de imaginar ela aqui. Vai ser tipo uma gambiarra, eu não sei se funcionaria, mas eu vou mostrar a segunda opção para testar se essa opção é realmente viável. Eu fiz o seguinte, eu dupliquei a minha cena original, em Opacity, eu vou pegar aqui o círculo. Esse círculo não é uma borda, ele é um recorte, e eu vou recortar aqui, por exemplo, a cabeça do ator. Tá? Imagine que aquilo é o que você queria marcar. Dentro do Premiere, o único tipo de traqueamento que você tem é o traqueamento de máscara, o traqueamento de recorte. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei a minha camada original, desliguei o olhinho da de baixo, porque por enquanto eu não estou utilizando ela, e aqui na camada de recorte, em Opacity, eu criei um círculo. E meu círculo está ali. Se eu der um play, eu peço que eu quero que o Premiere progressivamente siga esse meu objeto, frame a frame. Eu vou dar um stop, porque ele já fez isso por um trechinho, já é o suficiente para ilustrar. E a gente consegue ver como aqui agora, ó, ele tem um monte de keyframes e ele já seguiu o objeto por um tempo. Vou dar um play para o outro lado, ó, e ele vai gerando vários keyframes. O próprio Premiere gera a movimentação do objeto. Mas eu comentei que isso não tem a marcação. Então o que eu precisaria fazer depois de fazer isso é criar uma marcação. Para isso eu vou ter que usar aqui um efeito. Você vai ter vários efeitos criativos que você pode utilizar aqui. Vamos testar alguns. Por exemplo, eu poderia usar um Drop Shadow. E ele vai gerar uma sombra. E aí a marcação seria essa sombra preta que eu vou criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer aqui a distância. E eu não consigo ver nada da minha sombra. Deixa eu aumentar aqui a opacidade para 100. Softness no mínimo. E eu acho que eu não estou com a minha sombra. Deixa eu desligar a camada de baixo. Minha máscara está ali bonitinha. E a minha sombra não apareceu. Deixa eu testar um outro efeito só para... Porque eu acho que é o seguinte, diferente do After Effects, pelo jeito se eu jogo o Drop Shadow no Alpha, como eu já recortei com uma máscara, a máscara é calculada depois do efeito, não antes do efeito, que nem no After Effects. No After Effects teria funcionado logo de cara.
Ó. Tá vendo que eu joguei aqui um grid e ele é neutralizado pela máscara. E o meu Blend Mode está em None. Então ele deveria vazar no After Effects. Aqui funciona diferente. Então eu preciso fazer o seguinte antes. Pego esse meu objeto e dou um Nest. Dá um OK. Depois que eu dei um Nest, que daí eu escondi a máscara lá dentro, eu vou jogar aqui o Drop Shadow. Ah, agora sim. Você consegue ver esse contorno ali em volta. Vou mudar a transparência para 100%. Posso escolher uma outra cor, tipo vermelho, que não tinha feito antes. E daí eu tenho esse contorno vermelho. A distância eu vou colocar em 0. E ó, agora eu tenho um contorno vermelho que vai seguir a cabeça do rapaz usando o traqueamento direto aqui dentro do Premiere Pro, porque quem está começando não sabe usar ainda o After Effects. Vamos fazer diferente. Vamos usar aqui, por exemplo, um Alpha. Alpha, Bevel Alpha. Nesse daqui ele faz um contorno usando um Alpha. Vou deixar a sombra depois. Aqui ó, é o thickness, tipo a espessura desse contorno que ele está fazendo. Intensidade da luz. Aqui a direção dessa luz. E eu posso juntar isso com o Drop Shadow que eu tinha criado ainda para ficar mais visível. Agora eu tenho uma marcação aqui, ó, bem visível. Bom, então nessa aula a gente aprendeu a usar um desenho usando Title, a gente aprendeu a usar máscara, a gente aprendeu a traquear uma máscara e ainda aprendemos alguns efeitinhos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser tentar a estratégia usando traqueamento no After Effects, também é uma opção muito legal. Vão aqui no canal, numa das últimas aulas mais para trás, eu fiz uma série com várias aulas de pós-produção no After Effects. E tem várias aulas de traqueamento lá para você aprender como daí fazer pelo After Effects. A gente se encontra na próxima aula e até mais!